Olá, viajantes! Eu sou a Bianca e hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês de como que foi a minha experiência vindo do Brasil para Portugal com o meu filho autista dentro do avião. Eu queria vir compartilhar com vocês isso porque, para mim, como uma mãe de autista, foi muito preocupante que eu ia enfrentar nessa longa jornada, né? Para quem não sabe, o voo, pelo menos que eu peguei, era direto, né? Do Brasil, São Paulo, Guarulhos, aqui para Portugal, Lisboa. Era em torno de 9 horas e meia de viagem. E o meu filho é super hiperativo, ele é curioso, ele gosta de andar, gosta de correr, brincar. E ele não fala muito, ele tá aprendendo agora a falar algumas palavras melhor, se expressar como ele tá se sentindo, só que ainda é difícil ele expressar e falar frases inteiras, né? Enfim, para quem não sabe, o visto do meu marido ele saiu antes do meu, e mesmo assim a gente optou por aguardar o meu visto sair, porque a gente sabia que ia ser muito difícil essa viagem com o Liam dentro do avião. Então a gente gostaria de vir todo mundo junto para que eu e meu marido, a gente pudesse dar uma força um pro outro no avião com o Liam, um cuidar dele enquanto o outro descansava, enfim. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. O visto do meu marido, ele saiu primeiro que o meu, e mesmo assim a gente optou por esperar até o meu visto sair para a gente conseguir vir tudo junto. Só que estava dando prazo do visto do meu marido e ele tinha que vir. E além disso, a nossa casa aqui em Portugal, que a gente tinha alugado, ia ficar disponível dia 1º de setembro. Então, uma semana antes foi a data limite que a gente falou, não, se o visto não sair até essa data, ele tem que vir de qualquer jeito, né, por conta do ele teria que procurar o trabalho e a casa já estaria disponível. E foi isso. Deu uma semana antes e nada do meu visto. Então a gente comprou a passagem do meu marido em cima da hora, então ele teve que vir pra cá e eu fiquei mais um tempinho com as crianças lá no Brasil. E para mim isso foi muito desesperador, porque eu procurei até informações, alguns vídeos, mas eu não encontrei como que seria isso de gente relatando essa experiência. Minha menina mais velha era super sossegada, a Anne. Ela tem 10 aninhos já, só que ela é super tranquila, uma menina responsável, então eu sei que ela não me daria trabalho. Minha preocupação maior era com o Liam. 2 dias antes do meu marido viajar, o meu visto chegou, só que os vistos dos meus filhos não. E uma semana depois, os vistos dele, graças a Deus, chegou e a gente agendou a nossa viagem para cá. Meu sogro com a esposa dele me levaram lá pro aeroporto, nos ajudaram muito, que enquanto eu tava na fila lá com o Liam, um cuidava da Anne, levou a Anne para comer e pegou a mala. Foi um suporte incrível que eu recebi. E no aeroporto já foi um caos gigante, porque o Liam queria ver tudo, o Liam não queria obedecer, e o Liam é muito sentimental, e você fala um pouquinho mais rígido com ele, ele já chora. E foi um perrengue, mas a atendente, na hora que a gente foi despachar a bagagem, ela viu todo aquele cenário e falou, né? Ela ofereceu um suporte da própria Latam para levar a gente até o avião. E a gente aceitou de bom grado. E isso fez muita diferença, muita diferença. Que assim que a gente despachou as bagagens, a gente já foi junto com essa moça. Tava eu, os meus filhos e mais um outro grupo de pessoas que precisaria do auxílio dela também. Então dali a gente já seguiu pro raio-x. Eu com mochila, a Anne com mochila, eu com bolsa do Liam, o Liam com a mochila dela também foi um caos no raio-x. A gente tava com pressa, e isso que a gente chegou 3 horas antes no avião. E a dica que eu dou também, gente, a quantidade de mala que você puder despachar, quanto mais mala você puder despachar, né, de acordo com a sua passagem, que tem limite lá, tudo mais, vai te ajudar bastante. Que eu optei por levar uma mochila, a Anne com outra, o Liam com uma mochila de rodinha e eu com uma outra mochila de lado com as roupas dele. Mesmo assim foi muito pesado. Então, se você puder ir só com a mochila nas costas, com o essencial, roupa, água, vai ser muito bom, porque você vai ficar livre para se mexer, de poder correr, pegar a criança, né? Então, essa é outra dica, que se você optar
por levar muita coisa, vai acabar te atrapalhando na hora de olhar a criança, aquele monte de coisa, o ambiente em si, a situação em si já é muito estressante, você fica mais estressada, mais perturbada. Então, é interessante isso, você parar para analisar e despachar o quanto mais mala você puder. A gente nunca sabe os imprevistos que pode acontecer, então eu super indico chegar o quanto antes dentro do aeroporto. Então, daí a gente passou pelo raio-x, aí logo depois a gente passou pela Polícia Federal, né? Demorou um pouquinho que eles estavam analisando os documentos das crianças, como eu estava viajando sozinha, precisava da autorização dos pais. E nisso enrolou um pouquinho, mas deu tudo certo. E logo dali a gente foi pro avião. Só que antes disso, tinha duas meninas, né, no nosso grupo que resolveram parar para fazer uma comprinha antes da gente ir pro portão de embarque. E nisso enrolaram um monte. E eu preocupada. E logo fizeram a última chamada pro embarque do meu avião. Aí dali a gente correr pro portão de embarque. E como a gente chegou atrasada na fila de embarque, os passageiros já tinham formado toda a fila, tava aquela fila imensa para entrar no avião. E isso a ajuda da moça nos auxiliou bastante também nessa parte, porque nisso ela cortou a fila, né, com a gente atrás, e logo deixou a gente lá dentro do avião. Então foi muito bom essa ajuda. Então, mães, pais, pessoas que vão viajar com pessoas com deficiência, autista, entrem em contato com a companhia aérea, verifiquem bem, no aeroporto tem fila preferencial, tem esse tipo de auxílio também, que é muito importante e vai te ajudar bastante. E outra coisa importante para se fazer é assim que você comprar a passagem, você entrar em contato com a companhia aérea. Eu comprei, no caso, a minha passagem das crianças pela Latam e eu tinha visto que eles têm todo esse auxílio para quem solicita algum suporte para os filhos deficientes, não só autismo, como várias outras deficiências. E foi isso que eu fiz. Assim que eu terminei de comprar a passagem, eu já entrei em contato com a Latam, avisei que o meu filho era autista, mas não precisava em si de nenhum suporte, apenas que às vezes ele não entenderia alguns comandos, que é a minha preocupação. Nessa conversa com a Latam também eles me responderam, a gente deixou tudo certinho. Bom, em relação ao preparo do avião, uns dias antes eu já vinha conversando com o Liam que a gente ia andar de avião, mostrando para ele já ir entendendo, né? E fora isso, eu baixei um monte de joguinho no meu celular, baixei alguns vídeos de desenhos que ele gosta para ele ver. Isso ajudou bastante também. E o bom é que no avião, nos assentos, tem a telinha, né, que passa filme, você consegue ver filme, e tinha jogo também. Isso que salvou bastante durante a viagem. O Liam ficou extremamente entretido com o jogo. Por muito tempo, assim. Então, só teve uma vez que ele enjoou do jogo e quis sair do assento. Aí eu tentei contornar, levantei, levei ele no banheiro e retornamos. E é muito difícil, assim, porque eles querem andar, né? Ficar 9 horas e meia sentados é complicado. Teve uma hora também que ele começou a chutar a poltrona da frente. Aí dali a mãe, uma moça, né, no caso, da frente, olhar para trás com cara feia. E eu tentando explicar pro meu filho que não podia. E ele birrento e chutava mais ainda. Foi muito difícil contornar essa situação. E ainda por cima ficar com olhares raivosos em cima de você. Mas foi muito cansativo, assim. A gente conseguiu pegar a poltrona da janela, né? No caso, com meu filho na janela, eu no meio e minha filha do outro lado. E é cansativo até para dormir. A gente saiu lá de Guarulhos umas 5, quase 6 horas, né? Da tarde. Eu optei por esse horário para que durante a noite tivesse mais probabilidade dele dormir. E foi difícil ele dormir. Ele foi dormir, eu acho que lá pela meia-noite, por aí. E não foi aquele sono tranquilo, né? Porque a gente tava em assento. Aí ele queria ficar no meu colo e tava apertadinho. Foi complicado. Eu mesma não consegui dormir, né? Mas ele comeu também super tranquilo no avião, bebeu aguinha. E assim a gente chegou. E outra coisa muito importante é você saber
em relação à imigração. A gente optou por vir para Lisboa, no aeroporto de Lisboa, porque era mais perto de Leiria, aonde a gente estava, onde meu marido ia buscar a gente também. Para não atrapalhar ele, a gente optou por vir para Lisboa para ser mais rápido, para ele ir buscar e conseguir voltar para o trabalho. Então, uma outra preocupação que eu tinha imensamente era a fila da imigração de Lisboa. Eu procurei perguntar se tinha alguma coisa de fila preferencial e tudo mais, ninguém sabia. E foi bem complicado, porque o que eu achava era que tinha fila preferencial, mas para criança até 2 anos, então foi desesperador, porque eu sei que as filas, na época que eu vim, as filas de Lisboa estavam imensas. E não foi outra. A gente chegou, deu um desespero gigante de ver aquela fila imensa. Só que o bom é que logo que eu cheguei, eu fui pedir um auxílio para um segurança e tem uma fila lá para criança, para família com crianças. E isso foi espetacular, porque tinha acho que umas 4 famílias na minha frente com crianças e foi super rápido, foi super tranquilo. A gente passou na imigração e logo a gente já foi se encontrar com meu marido. Mas as minhas recomendações é realmente, gente, baixe joguinho, baixe desenhos que seu filho gosta, tente conversar, por mais que não tenha tanto entendimento, conversar, mostrar antes o avião para ele e se planejar, conversar com a companhia aérea também. Para às vezes você precisa de algum auxílio, você pode chamar as comissárias de bordo também para te ajudar. E eu sei que é complicado porque por mais que a gente saiba como o nosso filho é, as dificuldades, a gente dentro do avião, infelizmente também tem que contar com a empatia dos demais. E às vezes a gente não consegue ter isso, né? Então, gente, se você for vir para Lisboa, na hora que você chegar perto da fila de imigração, procura perguntar para segurança se tiver guarda lá para te orientar. Se você estiver com criança pequena, pergunta saber aonde que é essa fila preferencial que é para ter, é para você conseguir ir lá e passar mais rápido. E como eu disse, realmente é cansativo. Se você for vir sozinha, realmente é uma coisa que você tem que trabalhar muito o seu psicológico, porque é exaustivo, muito exaustivo. Tanto que eu cheguei e já falei pro meu marido que nunca mais eu ia querer viajar com os dois sozinho, né? Gente, espero poder ter ajudado alguém ou futuramente, sabe, a se planejar, contando como que foi realmente a minha experiência, que a gente sabe que não é fácil, né? A gente, mãe de autista, a gente vive em outro ritmo, vive muitas vezes em outro mundo. E esses pequenos vídeos, às vezes, é o que a gente procura. É um vídeo que eu queria ter assistido para poder me planejar melhor, poder ver como que foi a experiência de alguém. Então, gente, obrigada e até mais.